minha família Caipora! Tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E hoje eu trago para vocês os palpites do dia 19 de maio, tá? E iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza, galera? Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião, ok? Vamos lá para os resultados dos nossos palpites do dia 17 de maio. Olha só que lindo que é isso aqui, tá? Tivemos 23 palpites com 22 greens e apenas um red, beleza, galera? Isso é ótimo, tá? O jogo do Partizan Belgrade, como eu disse ontem, nós tivemos um red, tá? Faltou apenas um golzinho, tá? Foi 1-0 o jogo. Infelizmente, não tivemos os 100%, mas cada dia estamos chegando próximo desses resultados, beleza, galera? E para os jogos do dia 18 de maio, tivemos 33 palpites com 26 greens, 3 reds e um jogo foi adiado, tá? Até o momento são esses os resultados e temos 3 jogos ainda que estão rolando e ainda irão acontecer, beleza, galera? Então não se esqueçam de acompanhar os nossos resultados na nossa planilha Caipora e o link dela está no topo dos comentários. Não se esqueçam de salvar nos favoritos do seu navegador. Beleza, galera? Muito obrigado por sempre me acompanharem e muito obrigado pelos novos inscritos, tá? Eu acredito que vocês irão gostar muito do canal, então continuem nos acompanhando. E vocês que estão caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso irá ajudar muito a gente. E também, se vocês gostarem dos nossos palpites, não se esqueçam que temos os nossos canais no Telegram e também no WhatsApp. E também temos as nossas redes sociais. Todos os links estão nos comentários. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites, então? Bora pra intro! Fala, galera, eu trago para vocês hoje 35 palpites, tá? Não se esqueçam que os jogos europeus estão chegando ao fim com nossa temporada, então não se esqueçam de ficarem atentos para fazer cash out, tá? Os jogos estão correndo praticamente nos mesmos horários, então fiquem bem atentos quanto a isso, beleza, galera? Vamos lá então para as nossas análises. Eu inicio com um jogo no Japão. Teve pedidos, tá? Eu trouxe o Tóquio contra o Yokohama F Marinos. Trouxe essa partida que ocorrerá na madrugada, tá? Às 3 da manhã, beleza? E o mercado que eu trouxe para ela na J1 League do Japão é de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes, tá? Temos 67% de aproveitamento para o Tóquio nos últimos 9 jogos e o Yokohama tem 50%. No histórico são 16 vitórias do Tóquio, 8 empates e 22 do Yokohama. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Tóquio vem a 10 jogos marcando gols e o Marinos vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em todas as partidas. E na casa do Tóquio, over 2,5 gols também em todas as partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Eu falei over 2,5 gols, mas com segurança entraremos com over 1,5 gols. Beleza, galera? Vamos lá para a próxima partida. Separei o St. George Will Along. Separei essa partida contra o Brisbane Strikers na Queensland Premier League da Austrália. Separei com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória também está equilibrada. Temos 83% de aproveitamento para as duas equipes nos últimos 9 jogos. Verificando no histórico, foi uma partida com uma vitória do Brisbane Strikers por 4-0. E verificando em séries, o Brisbane Strikers vem a 10 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do St. George, que foi 2-0 e a outra foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Dnipro contra o Shakhtar Donetsk. Separei essa partida na Premier League da Ucrânia com o mercado de over 1,5 gols. O Shakhtar tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Dnipro tem 44%. No histórico são 7 vitórias do Shakhtar e 2 do Dnipro, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Shakhtar vem a 5 jogos vencendo, e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Dnipro, over do 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vitesse contra o Ajax. Separei essa partida na Holanda, Eredivisie, com mercado de over 2,5 gols. O Ajax tem 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitesse tem 28%. Verificando o histórico, o Vitesse tem 17 vitórias, 5 empates e 43 vitórias do Ajax. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Vitesse vem sofrendo gols há 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa do Vitesse, over 2,5 gols em todas as partidas também, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Utrecht contra o Vitesse que foi 1-0, e uma partida do Ajax contra o Eagles que foi 1-1. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, o Feyenoord versus o Excelsior Rotterdam. Separa essa partida na Eredivisie da Holanda também, com mercado de over 2,5 gols também. Verificando a probabilidade de vitória, temos 76% para o Feyenoord, e a forma recente ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Excelsior tem 33%. No histórico são 21 vitórias do Feyenoord e 4 do Excelsior, não temos empates, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Feyenoord vem a 5 jogos vencendo, e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Feyenoord, temos over 2,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o AZ Alkmaar versus o Utrecht. Separei essa partida também na Holanda, com mercado de over do 1,5 gols. O Alkmaar tem 67% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Utrecht tem 72%. No histórico, são 26 vitórias do Alkmaar, 11 empates e 20 do Utrecht. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Alkmaar vem vencendo a 4 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Alkmaar, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6, e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas 2 partidas do Utrecht que foi 1-0, então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o PSV contra o Al Ittihad. Separei essa partida com vitória seca para casa. O PSV tem 79% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Ittihad tem 50%. No histórico, 35 vitórias do PSV, 7 empates e 5 do Al Ittihad. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o PSV ele vem a 8 jogos marcando gols e o Al Ittihad vem marcando a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do PSV em todas as partidas. Na casa do PSV, ele venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do PSV em 5 das suas últimas 6 partidas, e o Al Ittihad fora de casa venceu apenas uma partida nos últimos 10 jogos. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Pärnu JK Vaprus versus Levadia Tallinn. Separei essa partida na Estônia Premium Liga, com o mercado de fora para marcar o primeiro gol. O Levadia tem 71% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pärnu ele tem 44%. No histórico, são 16 vitórias do Levadia e 4 empates, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Levadia vem 5 jogos sem perder, enquanto o Pärnu vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos o Levadia marcando o primeiro gol nas únicas partidas que saíram gol, tá? Na casa do Pärnu, o Levadia também marcou o primeiro gol, tá? Tivemos ambas marcam em apenas uma partida. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Levadia também vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei fora para marcar o primeiro gol, beleza? Vamos lá para a próxima partida, agora na Série B do Brasileirão, o Santos contra o Brusque, jogo às 11 horas da manhã.
eu separei essa partida com vitória seca para casa. O Santos tem 67% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brusque tem 28%. Em séries, o Santos vem sem empates a 5 jogos, ele venceu 4 deles, enquanto o Brusque vem sem vencer a 5 partidas e perdeu 4 delas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Santos em 4 das suas últimas 6 partidas e o Brusque fora de casa não vem vencendo. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida na Letônia Virslīga, separei o Jelgava versus o Riga. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Riga tem 81% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jelgava tem 28%. No histórico, 17 vitórias do Riga, 4 empates e 5 do Jelgava. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Riga vem marcando a 10 jogos e o Jelgava vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Riga em 5 das suas últimas 6 partidas e na casa do Jelgava, o Riga também venceu 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Riga vem vencendo as suas últimas 4 partidas das últimas 6, enquanto o Jelgava, ele não vem vencendo nem em casa, venceu apenas uma partida em casa. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Vamos lá para a próxima partida então, eu separei o Salzburg versus o Linz na Bundesliga da Áustria. Separei essa partida com um over do 1,5 gols. A rivalidade do Salzburg contra o Linz é grande lá na Áustria. Temos 65% de probabilidade de vitória para o Salzburg e na forma recente temos 44% para ele nos últimos 9 jogos, enquanto o Linz tem um aproveitamento de 72%. No histórico são 41 vitórias do Salzburg, 23 empates e 13 do Linz, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Salzburg vem sofrendo gols a 8 jogos, enquanto isso o Linz vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas, e na casa do Salzburg, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6. Mas nos últimos jogos dos campeonatos, temos over do 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, eu separei o Brighton contra o Manchester United. Começaram a quantidade de jogos da Premier League, beleza? Separei essa partida com o mercado de gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Brighton, ele está com 43%. Porém, ele está com 28% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, enquanto o Manchester United tem 50%. No histórico são 6 vitórias do Brighton e 10 do Manchester United, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Manchester United vem sofrendo gols a 10 jogos, e nos últimos encontros tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora o Chelsea contra o Bournemouth. Separei essa partida com over 2,5 gols ainda na Premier League. O Chelsea tem 67% de probabilidade de vitória e 67% também de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bournemouth tem 50%. No histórico são 10 vitórias do Chelsea, 2 empates e 4 do Bournemouth. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Chelsea vem a 4 jogos vencendo e o Bournemouth vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Chelsea, over 2,5 gols em 2 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. O Chelsea tem uma partida que venceu por 2-0 o Tottenham e o Bournemouth tem uma partida que ele venceu por 1-0 o Wolverhampton. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida que eu separei o Arsenal contra o Everton. Separei essa partida também na Premier League com over 2,5 gols. O Arsenal tem 81% de probabilidade de vitória e na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Everton melhorou bem, ele está com 67% de aproveitamento. No histórico são 41 vitórias do Arsenal, 13 empates e 12 do Everton. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Arsenal vem a 5 jogos vencendo e o Everton vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Arsenal, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas do Arsenal, tá? Do Everton temos over 2,5 em apenas uma partida que ele perdeu para o Chelsea por 6-0. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos um over 2,5 gols com uma probabilidade alta de ambas marcam, beleza galera?
Vamos lá para a próxima partida? Separei o Liverpool contra o Wolverhampton. Separei essa partida com gol no primeiro tempo. O Liverpool tem 82% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Wolverhampton tem 22%. No histórico, 16 vitórias do Liverpool, 3 empates e 4 do Wolverhampton. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, temos 5 jogos que o Liverpool vem sofrendo gols, enquanto o Wolverhampton vem sofrendo gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Manchester City versus West Ham United. Separei essa partida com um mercado inusitado que eu quase não trago, mas para essa partida é viável. Eu trouxe vitória para Manchester City e over 2,5 gols para essa partida. O City tem 84% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O West Ham tem 39%. No histórico, 34 vitórias do City, 9 empates e 11 do West Ham. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o City vem a 5 jogos vencendo e o West Ham vem a 10 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Chelsea com over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do City, ele também vence com over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo vitória do City com over 2,5 gols na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória para casa e over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Eslovênia Parva Liga. Separei o Olimpija contra o Bravo. Separei essa partida com vitória ou empate para casa. O Olimpija tem 58% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bravo tem 33%. Olha só que interessante. O Bravo empatou as 5 últimas partidas, tá? E das últimas 9, ele empatou 6 partidas. Verificando o histórico, são 7 vitórias do Olimpija, 6 empates e 6 do Bravo. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bravo vem empatando, como eu disse. Nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de vitória e empate para o Olimpija em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Olimpija, ele venceu e empatou todas as partidas contra o Bravo. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Olimpija vencendo e empatando a maioria das partidas, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, eu separei vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, o Galatasaray contra o Fenerbahçe. Separei essa partida na Superliga da Turquia com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Galatasaray porque ele está jogando em casa, ele tem 42%. Na forma recente, ele tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fenerbahçe tem 61%. No histórico, 22 vitórias do Galatasaray, 19 empates e 31 do Fenerbahçe. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Galatasaray vem a 5 jogos vencendo e o Fenerbahçe vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Galatasaray, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Konyaspor contra o Fenerbahçe que foi 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é a Inter de Milão contra a Lazio, na Série A da Itália. Separei essa partida com over 1,5 gols. A Inter tem 56% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lazio tem 72%. No histórico, 25 vitórias da Inter, 21 empates e 23 do Lazio. A média de gols é de acima de 2,5 e em séries, o Lazio vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, com ambas marcam em 4 delas. E nos últimos jogos na casa da Inter, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o AEK Atenas versus o Lamia. Separei essa partida na Super League 1 da Grécia com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Atenas tem 87% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lamia tem 11%. No histórico, 18 vitórias do Atenas, 3 empates e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atenas vem a 5 jogos sem empates e o Lamia vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, tivemos vitória no primeiro tempo do Atenas na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Panathinaikos contra o Olympiacos, ainda na Grécia. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 56% de aproveitamento para o Panathinaikos nos últimos 9 jogos e o Olympiacos tem 78%. No histórico, 18 vitórias do Panathinaikos, 18 empates e 21 do Olympiacos.
A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Panathinaikos vem perdendo a 3 partidas, e o Olympiacos vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Panathinaikos, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Panathinaikos contra o Aris Salónica, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá agora para a Espanha em La Liga. Separei o Atlético de Madrid contra o Osasuna. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Madrid tem 70% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Osasuna tem 22%. No histórico, 24 vitórias do Atlético de Madrid, 5 empates e 12 do Osasuna. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo a 4 partidas e o Osasuna vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Madrid, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora o Barcelona contra o Rayo Vallecano. Separa essa partida na La Liga com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Barcelona tem 75% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rayo tem 50%. O histórico, 20 vitórias do Barcelona, 6 empates e 6 do Rayo. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Barcelona vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas disputadas. Últimos jogos dos campeonatos, quando o primeiro tempo também ocorre na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Villarreal versus o Real Madrid. Separei essa partida com ambas marcam, beleza? A probabilidade de vitória é uma pequena vantagem para o Real Madrid e ele está jogando fora de casa, mas ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Villarreal tem 72%. No histórico são 26 vitórias do Real Madrid, 16 empates e 6 do Villarreal. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Villarreal vem a 10 jogos marcando gols e o Real Madrid vem a 4 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Villarreal, ambas marcam em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei ambas marcam sim, beleza? Próxima partida, vamos lá agora para o Chernomorets Varna versus o Ludogorets. Separei essa partida na Parva Liga da Bulgária com o mercado de vitória e empate para fora. O Cherno tem 45% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, mas o Ludogorets tem 83%. No histórico, 27 vitórias do Ludogorets, 6 empates e 7 do Cherno. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ludogorets vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Ludogorets em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cherno, o Ludogorets venceu 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Ludogorets vem vencendo suas últimas partidas e o Chernomorets Varna ele venceu 3 em casa. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos um vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida agora na Hungria, eu separei o Ferencváros versus Budapest. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Ferenc tem 66% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Budapest tem 39%. No histórico, 32 vitórias do Ferenc, 13 empates e 11 do Budapest. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Ferenc vem sofrendo gols a 5 jogos. E o Budapest vem a 5 jogos sem empates, perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Roma contra o Genoa. Separei essa partida na Série A da Itália com empate anula para casa. A Roma tem 65% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Genoa ele tem 56%. Verificando o histórico, são 23 vitórias da Roma, e 5 empates e 8 vitórias do Genoa. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Roma vem sofrendo gols a 8 jogos, mas nos últimos encontros a Roma venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Roma, ela venceu e empatou todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, a Roma vem vencendo e empatando 4 de suas últimas partidas e o Genoa, ele fora de casa, venceu apenas uma partida. Então, para essa partida, eu separei empate anula para casa, beleza? Próxima partida, vamos lá com o Metz versus o Paris Saint-Germain. Separei essa partida na Liga 1 da França com o mercado de gol no primeiro tempo. O
O Paris Saint-Germain tem 61% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Metz tem 33%. No histórico, 28 vitórias do Paris Saint-Germain, 5 empates e 6 do Metz. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Paris Saint-Germain vem sofrendo gols a 10 jogos. O Metz vem perdendo a 3 partidas. Os últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos ocorre gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Operário contra o Ceará. Separei essa partida na Série B do Brasileirão com mercado de under 3,5 gols. O Operário tem 42% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ceará também. E série do Ceará vem marcando a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Mirassol contra o Ituano ainda na Série B. Eu separei essa partida com empate anula para casa. O Mirassol tem 62% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ituano tem 11%, venceu apenas o Sport nas últimas 9 partidas. No histórico são 3 vitórias do Mirassol, 7 empates e 7 do Ituano. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Ituano vem sem empates a 5 jogos e ele perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória ou empate para o Mirassol em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Mirassol venceu 2 das últimas partidas que jogou em casa e o Ituano não vence fora de casa. Então para essa partida eu acredito que nós teremos um empate anula para casa. Se empatar, anula a aposta, beleza galera? Vamos lá para a próxima partida então, que eu separei Chapecó contra Ponte Preta. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Chapecoense tem 45% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte Preta tem 44%. No histórico, 5 vitórias da Chapecoense, 5 empates e 4 da Ponte Preta. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, Chapecoense vem sofrendo gols a 7 jogos e a Ponte Preta vem marcando a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora no torneio Betano da Argentina. Separei o Central Córdoba contra o Boca Juniors. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Boca jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Central tem 39%. No histórico, 6 vitórias do Boca, 1 empate e 1 do Central. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Boca vem sofrendo gols a 6 jogos. E nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Central, temos under 3,5 gols em 1 das últimas 2 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida é o Deportivo Saprissa contra o San Carlos. Separei essa partida na Liga FPD da Costa Rica com o mercado de vitória ou empate para casa. O Saprissa tem 59% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O San Carlos tem 39%. No histórico, 28 vitórias do Saprissa, 16 empates e 14 do San Carlos. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Saprissa vem 5 jogos vencendo e o San Carlos vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Saprissa em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos. O Saprissa vem vencendo e empatando suas últimas 6 partidas e o San Carlos, fora de casa, ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Cruz Azul contra o Monterrey. Separei essa partida nas finais da Liga MX com o mercado de under 4,5 gols no México. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e o Cruz Azul tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Monterrey tem 44%. No histórico, 25 vitórias do Cruz Azul, 16 empates e 20 do Monterrey. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Cruz Azul vem marcando a 7 jogos e o Monterrey vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruz Azul, under 4,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos do campeonato, under 4,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Necaxa contra o Monterrey, que foi 5-2. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima e última partida, o Milionários contra o Atlético Bucaramanga. Separei essa partida na categoria Primeira A da Colômbia com o mercado de vitória e empate para casa. O Milionários tem 56% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bucaramanga tem 56%. No histórico, 15 vitórias do Milionários, 8 empates e 4 do Bucaramanga. A média de gols é de acima de 2 gols.
verificando em séries, o Milionários vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de vitória e empate no Milionários em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Milionários, ele venceu e empatou também todas as últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Milionários vem vencendo e empatando a maioria das partidas em casa. Enquanto o Bucaramanga, fora de casa, ele venceu 2 partidas, mas foi lá há 5 partidas atrás. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo. E eu agradeço vocês para pegarem o bilhete caipora. Vamos lá então para o nosso bilhete? Fala, galera, eu trouxe os nossos bilhetes caipora. Separei o over 2,5 gols para o Feyenoord versus o Excelsior Rotterdam. Separei o Levadia Tallinn para marcar o primeiro gol contra o Parnu. Separei o Riga para vencer a partida contra o Jelgava. Over gol no primeiro tempo para o Liverpool contra o Wolverhampton. Over 1,5 gols em Galatasaray contra o Fenerbahçe. E por último o Atenas para vencer o primeiro tempo contra o Lamia, beleza? Uma odd total de 3,25. Muito bom, né? Trouxe o outro bilhete com ambas marcam sim em Vídea Real contra o Real Madrid. Over 1,5 gols em Ferencváros versus Utpest. E separei a Roma com empate anula em cima do Genoa. Over gol no primeiro tempo em Metz contra o Paris Saint-Germain e separei o PSV para vencer o Al-Iddq. E por último, over 2,5 gols em Chelsea contra o Bournemouth. Uma odd de 3,75, beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!